Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre algumas questões de uma avaliação que eu fiz nesta semana para as minhas turmas de língua portuguesa. O assunto da prova era concordância, tanto verbal quanto a concordância nominal, transitividade verbal, figuras de linguagem e também texto descritivo ou descrição. Eu vou colocar aqui ao vivo algumas questões desta prova e eu vou falar sobre elas, tá bom? Então, um outro detalhe. Todas as questões da prova foram retiradas de vestibulares, né? PUC, USP, Unicamp, coisas assim. Por que eu faço provas dessa forma? Porque os alunos eles têm que ter contato com a vida adulta já desde cedo. Então, para que eles também vejam que o conteúdo que é ministrado ali na escola não é simplesmente só para encher o caderno, mas que eles vão ser cobrados disso também. Então, a primeira questão é de concordância verbal. Relembrando o conceito de concordância verbal, gente linda. Concordância verbal é quando o núcleo do sujeito, ele comanda o número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, do verbo em uma frase. Assim, ó, eu tomo café. Esse verbo, ele tem essa forma tomo, por quê? Por causa do sujeito eu, que está na primeira pessoa do singular. Se eu colocar eu e minha mãe, aí vai ser o eu mais o ela, que vai se tornar nós. Eu e minha mãe tomamos café. Vocês veem que qualquer alteração no núcleo do sujeito faz com que o verbo mude automaticamente. Isso que é a concordância verbal. E tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal, elas são fontes de preconceito linguístico, ou seja, aqueles olhares meio de censura para pessoas que não atentam para a norma culta da língua portuguesa, norma culta padrão, urbana, né, atual. Então, assim, ó, a frase abaixo em que a concordância verbal está incorreta é: quantos anos haverá que ela nos visitou? Essa está correta. O verbo haver, no sentido de tempo transcorrido, ou seja, passado, esse verbo ele é impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular porque ele não tem sujeito. É a famosa oração sem sujeito, em que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Há 10 anos que eu moro aqui. Então, esse verbo ele não tem sujeito. Ele só anuncia um fato sem aquela coisa de autoria, aquela coisa de alguém que, a quem se atribui tal ação verbal. Então, aí, a alternativa A, nós temos a concordância verbal de forma correta. Letra B. Deve ir em 5 anos que viajei para a Europa. Novamente, nós temos uma locução verbal, dois verbos juntos, deve ir, que é impessoal, quando tem sentido o quê? De tempo transcorrido. Há 5 anos que viajei para a Europa. Faz 5 anos que viajei para a Europa. Nunca é fazem. É erro, é feio, não pode, senão o pessoal olha para vocês assim, esse aí não sabe língua portuguesa. 5 anos está fazendo que nos encontramos. Novamente, verbo fazer, verbo haver, com sentido de tempo transcorrido, de tempo passado, ele é impessoal, ele não tem sujeito, portanto, ele deve ser escrito na terceira pessoa do singular. Agora a letra D. Deve estar passando 2 minutos das 6 horas. Aí a gente tem uma coisinha. Devem estar passando 2 minutos. Porque 2 minutos, é o sujeito dessa frase. 2 minutos devem estar passando.
Porque não é de tempo transcorrido isso aí. Isso aí é uma locução verbal do quê? Em que há gerúndio, em que o verbo principal está no gerúndio, que é um processo, algo que está acontecendo neste momento por causa do verbo auxiliar deve. Então, devem estar é algo que está acontecendo agora, neste momento em que eu anuncio essa frase. Então, é a alternativa D, que há um erro de concordância verbal nessa questão. Tranquilo, gente? A letra 2, o número 2 é uma questão da Unicamp, que é também de concordância verbal, que pede o quê? Quais das afirmativas acima não possuem erro de concordância verbal, ou seja, as corretas. Nós vamos ver quais os erros que estão presentes ali, ok? Que nem ali, ó. Vamos olhar ali, ó. A maioria dos torcedores que estavam nas arquibancadas ouviu o apito do juiz. Nós temos o que ali? Nós temos uma concordância verbal que está correta, porque o que estavam é o que? É o pronome relativo. Aquele pronome que pega uma coisa antes e joga na frase que vem depois. Quem estavam nas arquibancadas? Torcedores. Então, esse que, ele traz a palavra torcedores para esse verbo estar. Portanto, ele deve estar no plural. E o ouviu? Ouviu o apito do juiz é a maioria dos torcedores. Só que o núcleo desse sujeito é maioria, que está no singular. Portanto, esse verbo ele tem que estar no singular, concordando com esse núcleo do sujeito. Tranquilo, gente linda? Então, a 1 está correta, não tem erro de concordância. Então, a gente já eliminou a e a D. Assim que nós fazemos prova, gente, ó, dica de vida. Vocês olham, vê as alternativas que se encaixam e já risca as outras. Riscou a A e a D. Então, ficamos com a B e a C. Os Sertões, que é aquele livro famosíssimo do Euclides da Cunha, representa o primeiro livro-reportagem brasileiro. Temos um erro aí. Por quê? A palavra Os Sertões está com o determinante antes. Os Sertões representam. Porque se eu escrevesse antes o livro Os Sertões, ok, singular. O livro Os Sertões representa o primeiro livro-reportagem brasileiro. Correto. Agora eu tirei a palavra livro, eu a apaguei. Então, os sertões representam. Então, aí nós temos o quê? Errinho, não pode. Amazonas são o maior estado brasileiro. Não tem o determinante antes. Os Amazonas, as Amazonas. Então, é singular. Amazonas é o maior estado brasileiro. Então, essa também. Nem a 2, nem a 3. Então, a gente vai ficar com a alternativa B de bola. A 1 e a 4. A 4, vendem-se bicicletas usadas. Esse é o famoso caso da voz passiva sintética. Sintético é o quê? Algo que é mais curto e que concentra uma série de funções. Vendem-se bicicletas usadas. O sujeito desse verbo está posposto, ou seja, depois do verbo. E pode transformar na voz passiva analítica como? Bicicletas usadas são vendidas. Mesmo sentido, só que, digamos, uma frase maior e uma frase na ordem direta, que é o quê? Aquela que começa pelo sujeito, verbo e complemento se houver. É a forma mais fácil de se entender um enunciado. É a ordem direta. Essa que eu falei. Sujeito, verbo, complemento. É a forma mais fácil de se construir frases para elas serem entendidas pela grande massa, tá, gente? Então, assim que é a ordem direta. Só que a voz passiva sintética, ela tem o costume de colocar o sujeito aqui, ó, depois do verbo. O sujeito está aqui, ó, destaquei, ó. O sujeito está aqui. Bicicletas usadas. Então, a alternativa correta, como eu falei, a 1 e a 4 é a B de bola. Agora, a 3 ali, ó. A 3 é de concordância nominal. Vamos ver quais estão corretas e quais não estão.
Então ali, ó, vamos ler as afirmativas abaixo. Ó. Marcelo comprou um chapéu e uma bermuda vermelhos. Essa frase está correta? Claro que está, gente linda, pelo amor de Deus, claro que está correta. Por quê? Tanto o chapéu quanto a bermuda são vermelhos. Se nós temos dois substantivos, ó, um chapéu e uma bermuda são dois substantivos de gêneros diferentes, masculino mais feminino, e um adjetivo que se liga para os dois. Como é que a gente faz, gente? A gente concorda no masculino plural. Um chapéu e uma bermuda vermelhos. Agora, se esse adjetivo vermelho estivesse anteposto, ou seja, colocado antes dos substantivos, aí concordaria com mais próximo. Marcelo comprou um vermelho, chapéu vermelho, coisa assim, entendeu? Agora a frase 2. Ela mesma concordou que foi um exagero. Ela mesma, ela própria. O mesmo aqui, ele é um pronome demonstrativo. Então, pronome concorda com o substantivo ou palavra substantivada a qual ele se refira, que é o pronome pessoal ali que atua como um substantivo. Então, ela mesma comprou. Então, a 1 está certa, a 2 está errada. Nos deparamos com belas mulheres e homens na festa de formatura de Gilberto. Embora a frase comece com pronome oblíquo, que não pode, seria o certo. Deparamos-nos com belas mulheres. Ó, olha o adjetivo antes do substantivo. Vai concordar com mais próximo. Frase correta. A 1 e a 3 estão corretas. É proibida entrada. Não, é proibido entrada. Se eu colocasse alguma coisa antes de entrada, é proibida a entrada. Estaria correto. Mas como não tem nenhum determinante antes desse núcleo do sujeito, hello Gil, oi amor, tudo bom? Então assim, como não tem nada antes de entrada, a gente deixa no masculino singular. É proibido entrada. Ok? Então, qual das afirmativas possuem erro de concordância verbal? A 2 e a 4. 2 e 4, alternativa D de demente. Isso aí, gente. Vamos pular para uma questão assim que o pessoal achou difícil. Vou aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, tá bom, gente? Ó, essa que eu coloquei aqui, gente, é difícil. Ela é considerada nível difícil pelo aplicativo do Gran Concursos, que é o aplicativo de onde eu tiro muitas questões de prova. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Ponto. Ó, essa 6 é da Unicamp. Chique, né? Chique, uma prova que tem bastante coisa assim, ó. Tenham aula comigo que vocês vão bem, hein? Então ali, ó, a 6. Vamos ler a 6 todo mundo juntinho. Qual das palavras em destaque? Qual? Se falou qual no singular é só uma, viu, gente? Eles também não vão ser tão desgraçados assim. Qual das palavras em destaque no trecho abaixo? Não, ó, não. Eles querem que vocês prestem atenção a isso. Não poderá sofrer flexão. O que é flexão? Alterações de gênero, número, tempo, modo que uma palavra pode sofrer para se ajustar ao contexto do seu uso. Isso que é flexão. Masculino, feminino, singular, plural, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo. Pretérito, presente, futuro. Isso que é flexão. E também flexão de pessoa. Primeira, segunda, terceira, coisa assim. Então, nós vamos ver aqui as palavras que estão destacadas ali, ó. Muito, feminista e considerada. É bem fácil essa questão, mas a galera achou difícil. Tanto que no aplicativo do Gram, somente 30% das pessoas acertaram essa questão. É muito pouco. 70% se embananaram todas. Então, nós vamos ver por que essa questão dizem que é tão difícil, mas não é. Ou seja, dentre essas 3 palavras aqui destacadas, nós temos que ver qual. Qual que não se flexiona de forma alguma dentro desse texto, caso haja alteração em torno delas. Vamos ver então, ó. A violência contra as mulheres é uma temática muito abordada. O muito aí, ele está se ligando a qual palavra?
A temática ou a abordada? Abordada, que aqui funciona como um qualificador da temática, como um adjetivo. Quando muito, pouco, bastante, né, se relaciona a um adjetivo ou a um verbo, é um advérbio, e advérbios são sempre invariáveis. Vamos trocar a palavra temática por temáticas. A violência contra as mulheres são temáticas muito abordadas. Vocês estão vendo que o muito não muda de jeito nenhum. Então a gente já é levado a crer que o quê? Que o muito é que não sofre flexão porque é um advérbio. Ó, principalmente com a ênfase no movimento feminista, nos movimentos feministas. Temos aí feminista como adjetivo, dando uma qualificação para movimento. Então, adjetivo se flexiona por causa do substantivo a que se liga. Temos aí um caso de concordância nominal. Estão entendendo? E são consideradas mundialmente as temáticas, né? Se eu colocasse no plural. Ou se eu colocar tema, é um tema muito abordado, é considerado um tema. Então, a considerada também muda por quê? Particípio do verbo com função de adjetivo. Então, a palavra que não se flexiona é muito. Não sei por que o pessoal errou tanto essa questão nos concursos públicos em que ela aparecera. Tranquilo, gente? Vocês estão vendo que não é difícil. Não é difícil. É só muita calma no coração. Lembra que advérbio não varia jamais e adjetivos, substantivos são palavras extremamente variáveis, assim como o verbo. Então, advérbio nunca. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição são palavras invariáveis, aquelas que não mudam. Que Deus me livre mudar. Agora vamos ali para uma outra questão. Questão da descrição. Vamos olhar ali, deixa eu ver se vocês estão atualizando a transmissão aqui. Então, questão de texto descritivo. Vamos relembrar que é um texto descritivo, gente. Texto descritivo, ele funciona muito a serviço da narração, que é o quê? Aquele texto em que há sucessão de fatos, portanto, transformação de estado das personagens ou das situações de A para uma outra situação B. Isso é narração. Agora, a descrição faz o quê? Ela meio que desacelera o ritmo do texto para pintar um quadro vívido para que o leitor consiga meio que vislumbrar o que está acontecendo e como está acontecendo. Como que as personagens são. Como que o cenário é. Então, isso que é uma descrição. Então, ó, nessa 9 aqui, ó, no texto descritivo, a escolha das palavras não é tão importante quanto a estrutura da frase, é super importante. Deve ser complexa? Não, complexa somente se o autor, de fato, ele atua nessa complexidade. Tranquilo? É crucial para criar imagens vívidas no leitor. Gabarito. É crucial. Escolha de palavras em textos descritivos é extremamente importante. Há uma outra questão, em uma outra versão dessa prova, em que se fala que uma descrição boa é aquela que faz uso da conotação, ou seja, sentido figurado, principalmente com o uso de figuras de linguagem, metáfora, metonímia, sinestesia, prosopopeia, todas essas coisas bonitinhas que a gente vê na escola e infelizmente a gente esquece. Tranquilo, gente linda? Gabarito, então, é a letra C de camelo. Ó, das figuras de linguagem, ó. Seus olhos são estrelas brilhantes. Metáfora. Por quê? Aproximando coisas distantes. Olhos e estrelas são coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas por meio de um tracinho semântico, ou seja, de sentido em comum, que eu faço essas coisas se aproximarem. Olhos com estrelas são o quê? Olhos brilhantes, olhos cheios de brilho, são olhos que chamam atenção. Ouvimos o murmúrio do vento, onomatopeia. A vida é um doce, outra metáfora.
O tempo arrastou-se lentamente. Estamos atribuindo a algo inanimado uma característica humana, é a personificação ou prosopopeia. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado da aula e que nunca mais errem coisinhas assim, tá bom? Um beijo e até a próxima!